Olá, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Sou o professor Tiago, sou professor da Escola de Ensino Régio Diamantino. E hoje eu estou com um assunto bastante interessante, que é o Brasil durante o governo de Vargas. E hoje a gente vai estudar alguns pontos da história do nosso querido Brasil, principalmente no governo de Getúlio Vargas. A gente vai estudar o governo provisório, que é bastante interessante. Foi um governo que começou quando a República Oligárquica acabou, né? A ajuda aos cafeicultores, né, que o Getúlio Vargas teve de grande incentivo na produção de café no Brasil, na verdade comprando o café que os produtores brasileiros não conseguiam vender. A criação do Ministério da Educação, a criação das leis trabalhistas. Aí a gente vai à Frente Negra Brasileira, a Constituição de 1934, que são da nossa história brasileira, são riquíssimos, e também a gente vai entender o que foi verdadeiramente o processo da década de 30, né, do famoso Getúlio Vargas. Então vamos lá, vamos começar, né? O governo provisório do Getúlio Vargas começou na década de 30. Getúlio Vargas, assim que assumiu a presidência da República, ele aboliu a Constituição de 1891. E aí ele teve que fazer algumas estratégias. Então, o que foi essas estratégias? A gente vai observar que Getúlio Vargas ele se aproximou-se da Igreja Católica, dos militares, que inclusive os militares vão ajudar, foram que ajudou a derrubar o governo, né? Derrubar a República Oligárquica. Além disso, Getúlio Vargas ele vai dissolver o Congresso Nacional, as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais. E ele vai instituir nesse período o chamado regime de emergência. Quando ele faz esse regime de emergência, a gente vai observar que ele vai fazer com que todos, principalmente os chamados presidentes da época, né, que eram os governadores atuais, eles vão ser depostos e eles vão ser substituídos pelo um interventor, que vai ser, na verdade, escolhido pelo próprio Getúlio Vargas. Muitos desses interventores, eles eram do movimento tenentista, né, que ajudaram, inclusive, a derrubar a República Oligárquica. O único que não foi substituído, esse presidente, né, que era como eram chamados os governadores, foi Oligário Maciel. Foi o único que permaneceu ainda como governador, presidente, como a gente pode dizer assim, de Minas Gerais. É interessante também a gente notar que em São Paulo também foi nomeado um pernambucano, que foi o João Alberto Linhos de Barros. Ele foi colocado como interventor em São Paulo. Só que não foi muito bem visto pelas elites brasileiras. As elites paulistas, principalmente, criticaram verdadeiramente essa substituição. Ele queria verdadeiramente, não queria que João Alberto Lins, um pernambucano, assumisse verdadeiramente o governo de São Paulo. E aí o que foi que eles fizeram? As elites paulistas, eles queriam a substituição de João Alberto Lins, né, a substituição
Lins de... Eles queriam a substituição de Lins de Barra. E foi o suficiente, inclusive, para acalmar os ânimos dos paulistas. Mas o que é que vai acontecer? Em 1932 vai ser deflagrada a chamada Revolução Constitucional, que vai marcar, inclusive, esse governo provisório, que vai um conflito armado que vai durar 88 dias, mais ou menos. E aqui está a principais, vamos dizer assim, da Revolução Constitucionalista. Aí está principalmente quem participou. Alguns, se a gente for observar, combatentes aí, militares, as enfermeiras. E aí, qual era o objetivo dessa Revolução Constitucional? Na verdade, o objetivo era derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e dar uma nova Constituição para o Brasil. Esse era o primeiro objetivo. E ela era, vamos dizer assim, uma revolução, principalmente se a gente for notar, com caráter patriotas, né? Que eles sempre tinham aí, a bandeira do estado, São Paulo, tá aí as pessoas que uma foto aí que com as bandeiras, com armas, uma revolta que durou cerca de 88 dias. E aí tem esses cartazes aí, por exemplo, você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência, E aí as paulistas, as enfermeiras também, que vão ter um papel muito importante também nisso aí, Paulista, eu já cumpri o meu dever. E você? Então era um cartaz que incentivando verdadeiramente as pessoas se alistarem e derrubarem o governo provisório de Getúlio Vargas e promulgar uma nova Constituição da República, né? Uma nova Constituição para o Brasil. Esse governo provisório, apesar dos primeiros tempos do governo de Vargas, foi influenciado principalmente pelo tenentismo, se a gente for observar. Mas, pouco a pouco, o movimento tenentista ele vai perdendo, vamos dizer assim, suas forças. Principalmente o que vai fazer com que esse movimento perda suas forças são as limitações ideológicas desse movimento. Porque eles só tinham duas coisas para fazer, né? Eles só queriam, na verdade, derrubar as oligarquias, que era a República Oligarquia, e fazer algumas reformas, pouquíssimas. E aí o que é que acontece? Na década de 30, o movimento tenentista, basicamente, ele tinha se esgotado, estava sem força, perdeu verdadeiramente a força que ele teve no Brasil República, principalmente na República Oligárquica. E vários dos representantes desses movimentos tenentistas voltaram aos quartéis militares, voltaram a ser militares. Outros, que a gente for observar, vão ser influenciados, inclusive pelos movimentos e o comunismo, e outros desses tenentistas, eles vão aderir a, inclusive, movimentos fascistas. Então a gente vai observar que o movimento tenentista, eles vão se dissolver e aí uns, claro, vão voltar para os quartéis e outros vão se dividir em duas vertentes, ou vão ser comunistas ou vão ser fascistas. E aí o que é que acontece? O governo ele vai permanecer, principalmente, se a gente for observar, subordinado a Getúlio Vargas. A gente vai continuar, aquele Getúlio Vargas vai continuar tendo poder. Também nesse período do governo provisório de Getúlio Vargas, o café ele era o principal produto de exportação brasileiro. E aí, o que é que aconteceu? Teve a crise, a queda da Bolsa de Valores de 1929, que afetou diretamente
os cafeicultores. Principalmente a gente vai observar que afetou principalmente o preço do café. E aí o que foi que aconteceu? O governo ele vai adotar, na verdade, um conjunto de medidas para recuperar o preço do café internacional, né? E uma das medidas que a gente vai observar que o governo de Getúlio Vargas vai fazer é comprar todos os excedentes. O que é esses excedentes? São aqueles que os cafeicultores não conseguem comercializar, não conseguem vender. O governo deveria comprar aqueles excedentes. E aí o governo começou a comprar, e aí a gente vai observar que ele começou a também a destruir o café, que vai ser conhecido inclusive como a queima do café, que vai ser não apenas queimado, mas também vai ser jogado toneladas ao mar. Aqui, inclusive, tem duas imagens da queima do café, né? Os trens abastecidos de café, eles param lá na linha do trem, começam a jogar café fora e incendiá-lo. E entre 1931 e 1944, cerca de 78,2 bilhões de sacas de café foram destruídos. Foram destruídos. E seria equivalente a um consumo de 3 anos. O mundo todo consumindo café todos os dias levaria 3 anos para consumir, para você observar o tamanho da produção de café nesse período brasileiro. E principalmente a gente vai observar que o governo de Vargas fez, né? Comprava todos os excedentes, inclusive destruiu 78,2 milhões de café, né? Que dava para consumir no mundo todo. Se a pessoa tomasse café, duraria 3 anos. É incrível a quantidade de café produzido no Brasil nesse período. Também no governo provisório, principalmente nesses primeiros anos de governo Getúlio Vargas, ele vai criar o Ministério da Educação e da Saúde, que vai ser criado em novembro de 1930. E ele vai fazer algumas reformas educacionais. Mas segundo o historiador Boris Fausto, ele é uma reforma pedagógica que, na verdade, foi voltada para a elite brasileira, principalmente para preparar uma elite brasileira intelectual. Então, se a gente for observar nesse período, a educação ela não foi uma educação democrática, né? Não foi uma democracia voltada para os brasileiros, mas sim para a elite. E essa reforma na educação tinha o objetivo de transformar a elite brasileira em intelectuais. E aí a gente vai observar que, mais uma vez, as pessoas de classe baixa foram excluídas. Os pobres, mais uma vez, foram excluídos. E as elites brasileiras, mais uma vez, foi privilegiada. A educação, nesse período que foi criado o Ministério da Educação, teve algumas reformas. Primeiro, o ensino secundário. Ele passou a ser de 6 anos, passou para 7 anos, né? Dividido inclusive em 2 ciclos, que vai ser o primeiro ciclo, que vai ser o ginasial, que vai durar 4 anos de duração, e aí ele tem o objetivo principalmente de dar ao estudante uma formação humanista. Já o segundo, ele vai durar 3 anos, que esse segundo ele vai ter o objetivo de preparar o aluno para ingressar principalmente no ensino superior. Mas a gente vai observar que essa educação, nesses primeiros anos da década de 30, era voltada para a elite brasileira, privilegiar a elite brasileira. Também foi nesse período que o governo ele vai
criar um sistema universitário brasileiro, né? E aí é voltado, principalmente esse sistema universitário brasileiro, é voltado para a pesquisa e para o ensino. E aí o que é que vai acontecer? Vai ser criada as primeiras também universidades. Por exemplo, vai ser criada as Universidade de São Paulo, a USP, a famosa USP, a Universidade de Porto Alegre, hoje a famosa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a UFRGS, que foram criadas nesses primeiras décadas de 30, mais precisamente em 1934. E também vai ser criada em 1935 a Universidade do Distrito Federal, a UDF, né, que inclusive vai ser organizada pelo educador Anísio Teixeira, que a gente vai observar que vai influenciar bastante a educação nesse período. Outra coisa que foi bastante interessante no governo do Getúlio Vargas foi a legislação trabalhista. Aqui Getúlio Vargas ele vai verdadeiramente criar o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, e vai ser também em 1930. Eles, primeiramente, esse governo, ele vai fazer a lei de proteção aos trabalhadores. E aí a gente vai observar, como a gente estudou a fase de industrialização brasileira, a gente vai ver que as jornadas de trabalho no Brasil era gigantesca, ainda que trabalhava mulheres, crianças, e com a lei da proteção ao trabalho, a gente vai observar que eles regulamentaram o trabalho de mulheres e de crianças, e aí eles diminuíram também a jornada de trabalho, que chegava de ser de 14 até 18 horas por dia. Eles deixaram que a jornada de trabalho fosse no máximo 8 horas diárias, e foi muito bom. Inclusive, vão criar o descanso semanal remunerado, que inclusive todos nós ainda temos hoje, né? Quer dizer, está um risco pelo neoliberalismo que ataca diretamente os trabalhadores, mas que foram criados por Getúlio Vargas. Também nesse período que foi criado a legislação trabalhista brasileira, foi dado também aos trabalhadores o direito a férias. E também a gente vai observar, claro, que tudo isso já tinha sido concedido em 1923, mas só vai ser posto em prática na década de 30, com Getúlio Vargas. Também foi garantido o direito a uma aposentadoria a todos os trabalhadores. Esse, gente, foi um conjunto de leis que foi verdadeiramente sintetizado apenas em 1943, que foi quando foi criada, né, e consolidação da lei trabalhista, quando foi criada a CLT. Então a gente vai observar que um dos maiores legados do governo de Vargas foi a legislação trabalhista, que inclusive vai fazer com que ele seja, inclusive, dá a ele de populistas, principalmente das pessoas ter dado a ele como ser chamado, inclusive vai ser chamado de pai dos pobres. Só que Getúlio Vargas deu isso porque ele era bonzinho? Não, porque os trabalhadores eles lutaram anos e anos pelos seus direitos e eles acabaram conseguindo com isso. Mas aí essas medidas foram tão vistas como positiva pelos trabalhadores, que os trabalhadores acabaram apoiando Getúlio Vargas. Mesmo a gente vai observar, gente, que o governo fez isso, né? O governo pôs em prática as leis trabalhistas, mas ele também ele não foi tão bonzinho assim. Por quê? Porque o governo ele começou a controlar os movimentos sindicais. Porque eles queriam manter a classe trabalhadora, principalmente, longe das influências comunistas e anarquistas que estavam principalmente aparecendo em todo o mundo e tinham muitas
trabalhadores que eram simpatizantes dos movimentos comunistas e anarquistas que surgiram, se a gente for observar principalmente com a Revolução de 1905 e a Revolução de 1917 lá na Rússia, que foram movimentos que levaram, inclusive, a Rússia a se tornar um país comunista, e as pessoas eram simpatizantes com esses movimentos. E aí o que foi que aconteceu? Dessa forma, na década de 1931, o governo ele vai aprovar a lei da sindicalização. O que é isso? O que é a lei da sindicalização? Na verdade, ele definia o sindicato como órgão consultivo e de colaboração do poder público. O que é isso? Na verdade, o sindicato agora ele só poderia funcionar, na verdade, com autorização ministerial. O que é isso? Ele só poderia ser aprovado se fosse acompanhado pelo um representante do governo. Todas as assembleias, todas as reuniões tinham que ter um representante do governo. Principalmente porque isso? Para controlar principalmente os sindicatos. Né? Eles não queriam que os sindicatos tivessem influência comunista e anarquistas. Também a gente vai observar, gente, que muitos o Ministério do Trabalho tinha poderes, inclusive, de intervir nas atividades, né? Inclusive de afastar os diretores desses sindicatos que eram considerados indesejáveis. Quem eram os indesejáveis? Eram os presidentes dos sindicatos que tinham uma ideologia comunista ou anarquista. Aí a gente vai ver que muitos dos trabalhadores, principalmente os anarquistas e os comunistas, vão criticar essa decisão e elas vão considerar essa decisão totalmente autoritária. E aí eles vão reagir, inclusive, através de greves e de manifestações para acabar com isso. Porém, a gente vai observar que essas medidas vão deixar Getúlio Vargas, vamos dizer, um pouco impopular, porque os sindicatos eles vão passar a atacar o governo de Getúlio Vargas, principalmente por essas medidas de controle aos sindicatos. Apesar, gente, dessa legislação trabalhista ser considerado a dádiva do governo de Getúlio Vargas, a gente vai observar que essa relação do sindicato, que fazia parte, inclusive, com o governo, com a política, seria mais tarde, inclusive, considerado uma característica populista, porque a lei trabalhista Getúlio Vargas, inclusive, vai ser chamado pai dos pobres, protetor dos trabalhadores. Olha aí, pela lei trabalhista, mas na verdade ele deu a lei trabalhista, mas controlou os sindicatos, tentou controlar, que depois os sindicatos vai começar a atacá-lo, né? Vai começar a tentar fugir desse controle. E aí o que é que vai acontecer? Com essa visão do Getúlio ser pai do pobre, protetor dos trabalhadores, a gente vai observar que essas vão ter atos de generosidade do governo. Na verdade, não foi um ato de não vai ser, não é tem uma visão, né, que parece que Getúlio Vargas foi bom para os trabalhadores, mas na verdade, esses direitos trabalhistas foi por anos e anos de luta dos trabalhadores por seus direitos. Não foi porque Getúlio Vargas foi bom, não. Ele vai ter esse caráter populista, vai ser apresentado, inclusive pelas mídias, que Getúlio Vargas vai ser chamado pai de pobres, protetor da classe trabalhadora. Mas na verdade são apenas marketing, né? São apenas propagandas ideológicas, propagandas políticas, como foi feito por vários governos e fazendo com que o seu governo, com o seu líder, fosse exaltado pela população. Na verdade, era um controle social pela mídia.
A Frente Negra Brasileira, gente, que na verdade foi em 1931 representante da elite negra, que é a Frente Negra Brasileira, FMB, né, que inclusive a gente vai observar, a FENI era uma das mais importantes entidades afrodescendentes do Brasil no século XX. Inclusive, suas ações tinham tão objetivo e, sobretudo, de combater a desigualdade social entre brancos e negros no país, porque até hoje a gente vai observar que a desigualdade entre brancos e negros no Brasil é gigantesco. Se a gente for observar no trabalho, a maioria que estão desempregados no Brasil hoje são negros. Aí a gente vai observar que a, as pessoas que passam por mais necessidade do Brasil são os negros. Os que são mais vítimas da violência no Brasil são negros. Então a gente vai observar que a luta pela desigualdade social, não apenas pela desigualdade social, mas lutar também pelo preconceito, contra a discriminação, era o objetivo da Frente Negra Brasileira. Inclusive, se a gente for observar que os negros, até hoje, eles são vítimas da sociedade brasileira. Até hoje, a gente vai observar que o negro ainda sofre discriminação, preconceito, se a gente for observar, e ainda são vítimas da sociedade brasileira. Também, gente, a Frente Negra Brasileira era um grupo, inclusive, se a gente for observar, bastante influente, que eles tinham escola para ensinar, inclusive, os cursos primários, e, inclusive, olha o que eles promoviam, música, ensinavam inglês, educação física, teatro, corte e cultura, entre vários outros. Era bastante interessante que apesar a Frente Negra Brasileira ser uma elite negra, não era que eles sejam ricos, poderosos, influentes, não, é que eles eram letrados. Era talvez isso que fosse verdadeiramente uma consequência da época que fizeram com que eles promovessem as lutas principalmente pela igualdade social, contra o preconceito e a discriminação. A gente vai observar que, inclusive, as mulheres tinham um segmento muito forte e muito ativo, né? Tinha as Rosas Negras, né, que elas cuidavam principalmente da organização de bailes e festas, e tinha a Cruzada Feminina, que elas dedicavam às funções de assistencialistas, né? E ainda a gente vai observar que os negros, a Frente Negra Brasileira, ela existia uma milícia também, né? Que era composta inclusive por capoeiristas. E ainda a gente vai observar que essa entidade, a Frente Negra Brasileira, ela colocava todas as suas ações no jornal chamado A Voz da Raça, que todos os dias esse jornal imprimia 5.000 tiragens, né? 5.000 exemplares, que para a época é muita coisa. Verdadeiramente é bastante interessante essa Frente Negra Brasileira. Aí a gente vai observar, gente, que a FMB, né, a Frente Negra Brasileira, ela vai ter várias tendências e várias ideologias políticas. Alguns vão ser socialistas, outros vão ser integralistas, outros vão ser monarquistas. E, sobretudo, alguns, inclusive, vão nutrir a simpatia pelo governo de Getúlio Vargas, principalmente em razão às leis trabalhistas, que vão, como a gente já estudou, vai ser a maior dádiva do governo de Vargas, que são as leis trabalhistas. Também a Frente Negra Brasileira vai se espalhar em todo o território nacional. Ele vai chegar, gente, a ter até 60 representantes, inclusive no estado da Bahia, do Rio Grande do Sul, Pernambuco, e eles vão ter nada mais, gente, nada menos do que até 200.000 filiados na Frente Negra Brasileira, que é muita gente.
Inclusive, eles vão chegar, inclusive, a formar um partido, se a gente for notar. Só que quando esse partido da Frente Negra Brasileira vai ser extinto quando vai ser estourado o chamado o Estado Novo. E aí na próxima aula a gente vai estudar o que foi o Estado Novo. Então, quando foi o Estado Novo, esse partido formado pela Frente Negra Brasileira vai ser extinto, vai acabar. Esse partido, na verdade, só vai durar um ano. E aí, verdadeiramente, vai ser extinto. Nesse período também, gente, em fevereiro de 1932, o governo, na verdade, ele vai criar nova lei, né? Principalmente, eles vão criar uma nova Constituição. Na Constituição, na verdade, de 1934, que eles vão ter, por exemplo, a criação da Justiça Eleitoral. Principalmente, a gente vai observar que, como a gente estudou no Brasil, na República Oligárquica, o Brasil ele foi marcado por fraudes eleitorais, principalmente porque elas eram controladas principalmente pelos coronéis, que era a política dos governadores, né? Os governadores tinham um acordo junto com os coronéis, né? Que o governo ele ia fazer fechar os olhos os mandos e desmandos dos coronéis, enquanto isso os coronéis, através do voto de cabresto, elegia os seus governadores e aqueles que estavam do mesmo lado do governador, né, que faziam parte da mesma chapa. Para que isso não voltasse a acontecer, foi criado a Justiça Eleitoral para acabar com essas fraudes. Além disso, para acabar com este voto de cabresto, para acabar principalmente com a influência dos coronéis, que eram verdadeiramente muito influentes em todos os territórios brasileiros, foi dado o voto secreto. A partir daquele momento, o voto era secreto. Ninguém sabia mais em quem o eleitor ia votar. Então, acabou minando esse poder sobre os coronéis. Também vai ser diminuído o ano, né, o direito a votar. Antes só podia votar maiores de 21 anos. E aí no governo de Vargas a idade mínima agora passa a ser 18. E aí a gente vai observar que o eleitor agora com 18 anos poderia garantir o seu direito de votar. Também foi garantido o voto às mulheres, principalmente pela ativista, né, a enfermeira Berta Lux, que lutou principalmente como militante do direito às mulheres votar, para que ela continuasse garantindo os seus direitos, né, para que ela tivesse os seus direitos. A gente vai observar que com essa nova setor da sociedade, principalmente a divulgação dos novos códigos eleitoral, o governo ele vai, claro que ele vai ser pressionado pelos setores da sociedade, mas aí o governo ele vai convocar as eleições em maio de 1933, inclusive porque esses setores da sociedade, da elite brasileira, estão visando uma reforma na Assembleia Constitucional. E aí o que é que vai acontecer? Nesse período vão ser, inclusive, eleitos, nessa data, 275 constituintes, né? Inclusive, entre eles, a médica, né, Carlota de Pereira, de Queiroz. Ela vai ser a primeira deputada brasileira do Brasil, a primeira mulher eleita como deputada do Brasil, para a gente observar. Ela foi eleita em 1933. E a gente vai observar que nesse período vai ser formulado a Constituição, a nova Constituição, que vai ser a Constituição de 1934. Promulgada, né, em julho de 1934, essa nova Constituição, ela vai
entrar e incorporar, inclusive, a legislação trabalhista, como a gente vai observar. Inclusive, ela vai acrescentar, inclusive, o salário mínimo. E aí a gente vai observar que vai ser um salário que vai equilibrar. Todo mundo vai receber aquela quantidade. Porque é o mínimo que o trabalhador, salário mínimo, porque é o mínimo que o trabalhador deve ganhar. Que seria somente em 1944 que vai ser verdadeiramente posto em prática, né? Em 1940. Também foi criado o Tribunal do Trabalho, né? Inclusive, a gente vai observar que vai ser muito importante esse Tribunal do Trabalho para garantir principalmente esses direitos que foram conseguidos pelos trabalhadores. Também, gente, a gente vai observar que, por outro lado, Getúlio Vargas ele vai proibir o voto aos analfabetos, né, aqueles que não sabem ler nem escrever, e também aos soldados, os militares, que não poderão votar. Em julho, se a gente for observar de 1934, a gente vai observar que vão eleger Getúlio Vargas para a presidência. Então, o que é que acontece? Ele vai ser o novo presidente do Brasil, né? Aí vai chegar ao fim o governo provisório. Acaba o governo provisório, agora Getúlio Vargas verdadeiramente é presidente do Brasil. E aí a gente vai observar que, segundo a Constituição, o mandado do presidente ele vai se estender de 1938, né? E aí, não, ele vai se o mandato do presidente ele vai durar 4 anos, de 1934 até 1938, quando então deve ser escolhido um novo presidente, né? Livre e direto, que é isso, que as pessoas vão eleger. E deveria assumir o cargo, mas a gente vai observar que isso não vai acontecer, né? E Getúlio Vargas ele vai fazer o novo chamado Estado Novo, né? E aí ele vai ser colocar no poder mais 4 anos. Aí a gente vai observar que vai ser, inclusive, conhecido como um período de ditadura, né? Uma ditadura civil. Esse período, que o Brasil vai ser o único país do mundo a ter 2 ditaduras. Uma civil, né, nesse período de Getúlio Vargas, e uma militar, consequentemente. Gente, a nossa aula está chegando ao fim, chegou ao fim. Quero agradecer a participação de todos. Parabéns. Gente, continue assistindo esses vídeos, tá? Eu sei que nessa pandemia que a gente está em isolamento social, está em quarentena em casa, fica mais difícil. A gente acha tudo chato, né? Não, verdadeiramente é chato apenas ficar em casa, principalmente quem é jovem, que gosta de sair para se divertir com os amigos. Mas lembre-se, pense primeiramente na saúde. O mais importante agora é a saúde de vocês, a saúde dos familiares de vocês. Então, fique em casa, fique estudando em casa, tá bom? Gente, eu também quero pedir que vocês deixem um like aí, capricha aí no like e se inscreva no meu canal para incentivar eu a produzir cada vez mais esse vídeo, tá certo? Eu quero agradecer verdadeiramente a oportunidade de estar com vocês, mesmo que seja à distância, porque verdadeiramente eu gosto de dar aula para vocês presencial, mas enquanto não chegamos a isso, a gente está pelas aulas à distância. Até mais, gente. Tchau. Até a próxima aula.